Olha, quando a gente ouve que os juros vão cair, a primeira reação costuma ser bem óbvia, né? Mas sabe, por trás dessa notícia tem uma história muito, mas muito maior acontecendo. É uma história que o dinheiro grande, os investidores mais espertos estão acompanhando de camarote. E é exatamente essa história que a gente vai desembrulhar hoje. Então, vamos lá, direto ao ponto. A gente tem duas visões bem diferentes da mesma notícia. De um lado está o pensamento mais comum. Poxa, minha poupança, meu CDB vão render menos agora. Mas do outro lado está a visão do dinheiro grande. E para eles, isso não é um problema. É o exato oposto. É o sinal de que uma baita oportunidade está só começando. E para a gente entender direitinho que oportunidade é essa, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa vendo como o dinheiro grande se mexe. Depois, olhamos para o efeito disso na economia real, sabe, como o freio de mão é solto. Aí passamos para as empresas, que ganham um alívio. Na sequência, a grande migração do dinheiro, uma surpresa na renda fixa e, no final, a gente junta todas as peças. Bora mergulhar nisso? Isso, quando o dinheiro grande se move, é que o foco geralmente vai para um detalhe pequeno. Mas a história de verdade, o que importa mesmo, são três eventos gigantescos que acontecem ao mesmo tempo, sabe? E tudo isso é disparado no momento em que os juros começam a cair. O pensamento é esse aí. Ah, agora minha renda fixa vai pagar menos. Mas olha só que interessante. A notícia de que a Selic caiu, sei lá, meio ponto percentual, essa notícia já é passado. O que realmente importa não é esse corte que já aconteceu. O que importa mesmo é o que começa a se desenrolar daqui para frente. E é exatamente aqui que o jogo vira. Porque enquanto muita gente está só reagindo passivamente a essa notícia, os bilhões de reais do mercado, o dinheiro grande, esse já está se movendo. E não é de qualquer jeito, não. É de forma ativa e estratégica, porque já se está antecipando um padrão que é super previsível e que está prestes a acontecer na economia. Certo. Vamos então para o primeiro grande efeito disso tudo. Para entender como o mundo real reage, vamos usar uma analogia que é perfeita para isso. Pensa assim: juros altos são como um freio de mão puxado com toda a força na economia. É isso. Juros lá em cima, o crédito fica caríssimo, o consumo simplesmente para, as empresas ficam sufocadas sem conseguir respirar e o investimento some. Mas aí o Banco Central começa a cortar os juros. E quando isso acontece, é como se alguém fosse lá e aos poucos fosse soltando esse freio de mão. E a economia, claro, começa a andar de novo. E olha, essa pressão não é só teoria não, ela é bem real. Recentemente, a gente viu o endividamento das famílias no Brasil bater um recorde histórico, um nível nunca visto antes. Isso mostra, na prática, sabe, o impacto desse freio de mão puxado no dia a dia de todo mundo. Aí, quando os juros caem, o que acontece? O custo do dinheiro fica menor e o crédito começa a girar de novo. E isso cria uma reação em cadeia poderosíssima. Olha só, com o crédito mais barato, o consumo aumenta. Com mais gente comprando, as empresas precisam produzir mais. E para produzir mais, elas fazem o quê? Contratam mais gente. Setores que dependem muito de crédito, tipo construção civil e varejo, são os primeiríssimos a sentir essa melhora. Beleza, agora vamos para o segundo grande efeito. E esse é um ponto que muita gente que está começando a investir deixa passar batido. O impacto da queda de juros nas empresas, nossa, pode ser uma coisa gigantesca. E é aqui que moram oportunidades enormes. A situação era bem séria. Pensa comigo, praticamente toda empresa grande tem dívida para financiar o crescimento, certo? Com juros nas alturas, o custo dessa dívida vira um peso, sufoca a operação. Para se ter uma ideia, dados recentes mostravam que 43% das pequenas e médias empresas estavam em risco. E pior, quase um quarto das empresas listadas na bolsa não gerava caixa nem para pagar os juros da própria dívida. É uma situação de sobrevivência mesmo. Agora, o ponto-chave é o que acontece quando esse custo enorme começa a cair. Pega empresas de setores que são super endividados, como construção, varejo, siderurgia. Para elas, uma pequena redução nos juros significa que sobra muito mais dinheiro no fim do mês, dinheiro que vai direto para o lucro. Isso pode virar o jogo completamente para o resultado financeiro dessas companhias. E tudo isso nos leva, então, para a terceira grande força que entra em ação. Porque não são só as empresas que mudam o jeito de operar. Os investidores também mudam. E é nesse momento que a gente começa a ver uma das maiores migrações de dinheiro que acontecem no mercado financeiro. Essa pergunta aqui na tela, ela resume tudo. Para que eu vou correr risco na bolsa se a minha renda fixa já está pagando tão bem? É a lógica perfeita de quando os juros estão altos.
A renda fixa está pagando super bem, com segurança, então para que se arriscar? O dinheiro fica ali, paradinho, confortável e principalmente seguro. Naturalmente, o dinheiro acaba se concentrando nos investimentos mais conservadores. A maior parte da grana fica ali, na renda fixa. E só uma fatia bem menor vai para ativos com mais risco, tipo ações e outros alternativos. Só que aí, os juros começam a cair. E a lógica vira de ponta cabeça. A renda fixa vai ficando aos poucos menos interessante. E o que acontece? A busca por mais retorno começa. O dinheiro começa a se mover, a migrar para ativos de maior risco. São bilhões e bilhões de reais saindo da segurança da renda fixa e entrando na bolsa. Isso cria uma demanda nova, forte, que acaba empurrando os preços para cima. E agora vem uma parte bem legal, um detalhe que muita gente não se liga. Aquela ideia de que, juros caindo, renda fixa já era, não é bem assim. Na verdade, existe uma oportunidade inesperada, um tipo específico de investimento em renda fixa que pode se dar muito, mas muito bem nesse cenário. Então a pergunta óbvia é, beleza, então é para tirar todo o dinheiro da renda fixa? E a resposta é não, de jeito nenhum. E o motivo tem nome e sobrenome, marcação a mercado. Um conceito super importante. Vou tentar explicar do jeito mais simples possível. Pensa assim, a marcação a mercado é basicamente um ajuste no preço de um título de renda fixa que já existe. Para quê? Para que ele possa competir no dia a dia com os títulos novos que estão sendo emitidos. Então, se os juros de hoje são mais baixos, aquele título antigo que paga um juro mais alto fica mais interessante, mais atraente, e o preço dele sobe. Então, o ponto crucial é esse aqui. Imagina que alguém tem um título antigo, um título pré-fixado que paga, 7% ao ano. Aí os juros da economia caem e os títulos novos que o governo está emitindo agora só pagam 5%. O que acontece? Aquele título antigo de 7% vira ouro. Fica muito mais valioso, muito mais desejado. As pessoas topam pagar mais caro por ele. E é exatamente por isso, que investidores mais experientes se posicionam nesse tipo de título quando os juros ainda estão altos. Eles estão, na verdade, antecipando essa valorização. Bom, vamos então juntar todas as peças do quebra-cabeça. Quando o ciclo de juros vira, quando ele começa a cair, não é só uma notícia isolada. É o gatilho, é o que aciona 3 grandes forças que movimentam a economia e os mercados de uma forma brutal. Então, recapitulando, força número 1, a economia real aquece, com mais consumo e produção graças ao crédito mais barato. Força número 2, as empresas se tornam mais lucrativas porque o custo da dívida delas cai e o lucro aumenta. E a força número 3, o comportamento de quem investe muda. O capital migra em massa para ativos de mais risco, como a bolsa. São essas 3 grandes forças, trabalhando juntas, que criam os grandes ciclos de alta do mercado. Saber disso muda tudo. Muda completamente a forma de interpretar o noticiário financeiro. Da próxima vez que sair uma manchete sobre taxa de juros, a pergunta na cabeça deixa de ser só quanto meu dinheiro vai render a menos. A pergunta passa a ser, ok, qual dessas 3 grandes forças já começou a se mover?